Eu te saúdo com a paz do Senhor. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva aqui no canal, fique comigo até o final. Se você gostar da aula de hoje, você deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. E se você não gostar, você também deixa o seu dislike. Esta é a lição número 11 da classe de jovens, a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Dia 14 de setembro, que é a lição do dia 11, é o Dia Nacional de Missões. Missões é o oxigênio da igreja e nós devemos continuar fazendo missões, ou nos confins da terra ou próximo de nossa casa. O mais importante é que nós venhamos ser sempre envolvidos com missões. Para esta aula, os louvores sugeridos 5, 75 e 85. Falar hoje sobre a carne e o espírito. O que fazer e o que não fazer, qual é que vai vencer? Você sabe, nessa guerra espiritual entre a carne e o espírito, quem é que vencerá? Você vai saber na lição de hoje. Também te darei a resposta da hora da revisão e também algumas referências bíblicas importantes para uma melhor compreensão da aula de hoje. Texto principal. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Resumo da lição. A quem nós submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Ou seja, submeter é estar debaixo de uma ordem, de uma ordenança, de modo geral. Então, se eu me submeter, ou seja, se eu estiver disposto a obedecer à carne, então vai se mostrar em mim o quê? As obras da carne. Mas se eu me submeter ao espírito, então as obras que eu terei será de acordo com o espírito. Então aqui é a grande questão, a alma da lição de hoje, né? O grande resumo da lição, o grande aprendizado é a quem eu vou me submeter, à carne ou ao espírito. Objetivos da aula de hoje: explicar o que significa andar em espírito, compreender o perigo das ações da carne, saber o que é o fruto do espírito. Introdução. Desta feita, o apóstolo menciona que existe uma luta dentro de nós para fazer o que é certo ou o que é errado, e que aqueles que são conduzidos pelo Espírito manifestam o fruto, ao passo que os que são convencidos em suas ações a resistir ao Espírito e seguir a natureza humana manifestam as obras da carne. Há uma questão importante sobre o Espírito que eu vou falar para você agora, que é a respeito de fazer o certo ou o errado. Você já observou que quando você vai fazer algo que é errado, você sabe que é errado? Por que você sabe que é errado? Porque o Espírito te mostra que está errado. Então aqui a grande questão entre alma, corpo e espírito é que uma das coisas que o Espírito faz é nos mostrar o que está certo ou o que está errado. Então, quando alguém faz alguma coisa e sabe que aquilo é errado, ela sabe que é errado. E aqui também entra uma outra questão. Quando eu faço algo que é errado, eu sei que é o errado, porque o Espírito me diz que é errado. Eu sei que é errado e ainda assim eu faço. Existe aqui uma grande diferença. Porque se eu fiz aquilo sabendo que está errado e depois eu me arrependo de ter feito, significa que eu, apesar de saber que está errado e fazer sabendo que estava errado, eu tive o que? Um arrependimento. Eu me arrependi de ter pecado. Agora, se eu fiz aquilo sabendo que é errado e depois de fazer o que é errado eu não me arrepender, significa que o Espírito provavelmente não habita mais em mim. O Espírito Santo já me abandonou. Por quê? Porque eu só cometo as coisas da carne e eu não me arrependo, não existe um arrependimento em mim. Porque geralmente quando nós fazemos algo, o que a Bíblia diz que o justo, ainda que cai, ele não fica prostrado. Por que ele não fica prostrado? Porque ele tem arrependimento de ter feito. Então ele pede perdão e segue a sua vida. Agora, aquela pessoa que se acostuma com o pecado, o que faz? Sabe que está errado, pratica o pecado, às vezes ainda está até na igreja, até está em comunhão com a igreja, mas não está mais com comunhão com Deus. Por quê? Porque vive na prática do pecado.
A pessoa que é justificada pela fé, ela não vive em pecado. Ela pode até pecar, mas ela não vive na prática. Então aqui é uma questão muito interessante sobre a luta que existe em nós. E muitas vezes, principalmente quando nós somos jovens, nós queremos muito fazer algo. E sabendo que aquilo é errado, então existe aquela briga, aquela guerra dentro de nós. Eu faço, eu não faço, eu quero muito fazer, mas é errado, mas ninguém vai saber. Aí começa aquela briga interna, ninguém está vendo, mas nós sabemos que essa luta existe. Andando no Espírito, andai em Espírito. O cristão deve entender que a única opção para que não cumpra os desejos da natureza humana é andar no Espírito. Existe uma questão de sensibilidade. Quando você está com algum machucado, alguma ferida, você tende a proteger aquela ferida. Por quê? Porque você está machucado, então você está sensível. Essa é uma grande ideia sobre sensibilidade. Quando qualquer coisa que chega perto, você sente. Quando nós estamos no Espírito, nós temos sensibilidade ao Espírito, e aqui não é uma questão de estar machucado pelo Espírito, não é isso, não é isso. É uma ideia de que eu vou proteger aquilo pela qual eu sou sensível. Se eu sou sensível ao Espírito, então eu vou proteger tudo aquilo que afeta o Espírito. E aqui cabe uma questão muito interessante, que muito provavelmente muitos jovens hoje já não sentem mais essa sensibilidade. Por que não sente? Porque está afastado da presença. Às vezes até vai para a escola dominical, vai para os cultos de doutrina, está em comunhão com a igreja, mas perdeu a comunhão com Deus. Perdeu. E o que eu faço então nessa situação? Volte a orar. Muito provavelmente, em todas as situações, quando a pessoa perde essa comunhão com Deus, é porque parou de orar. Então, quando essa pessoa volta a orar, e às vezes até está numa situação muito difícil, muito delicada, não consegue orar porque está cheio de ódio no coração, ou está com raiva, ou está frustrado, ou está desacreditado, perdeu a fé, entre tantas outras situações que abatem a vida espiritual, ainda assim essa pessoa precisa tirar forças para voltar a orar. Ainda que seja de uma forma assim muito pequena, aquela oração muito curta, mas precisa entrar no quarto, dobrar o joelho e orar, ainda que seja 1 minuto. O fato da pessoa que está numa situação difícil conseguir dobrar o joelho, ou seja, reconhecer que Deus é maior e começar a orar, significa que essa pessoa está disposta a ter aquela comunhão de volta. Então aí sim vai começa a voltar o quê? A sensibilidade ao Espírito. Aí o jovem começa a ter uma noção melhor do que tem que fazer. Começa a orar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e de repente ele está vendo que ele está vivendo de volta no Espírito. Então, é importante, jovem, que a sua vida seja andando pelo Espírito. Andai em Espírito. Porque se você andar pela carne, grandes consequências virão, e não são boas as consequências. Então você precisa voltar a ter comunhão com Deus. Como é que você volta a ter comunhão? Como é que você começa a voltar a andar em comunhão? Orando ao Senhor. Ainda que você esteja passando uma situação muito delicada, muito difícil, sendo injustiçado muitas vezes, passando por situações completamente constrangedoras, até vergonhosas, mas sendo acusado de coisas que você não fez, entre tantas outras coisas, mesmo assim, você precisa entrar naquela questão que a Bíblia nos fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Jovens, sois fortes, pois a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Você precisa voltar a orar. A luta que existe em nós. Há uma luta interior constante para que sigamos a vontade da nossa carne e não sejamos guiados pelo Espírito. Aqui é uma outra resposta que eu quero te dar. O novo nascimento, ele não elimina a velha natureza pecaminosa que nós temos. Nós vamos continuar pecadores para o resto da vida. Agora, existe uma questão diferente. Não necessariamente pecadores, mas nós somos justificados. A grande questão de pecadores é porque nós temos a natureza humana dentro de nós. Então, nós somos pecadores por natureza. O que diferencia é que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somos justificados por Cristo. E por isso nós vivemos uma vida voltada para a santidade. Agora, vez ou outra, nós podemos perder o nosso passo e pecarmos. Agora, essa luta que existe em nós entre o espírito e a carne vai ser uma luta que vai durar
toda a sua vida. Não haverá nenhum dia da sua vida que não tenha essa briga, essa luta entre a carne e o espírito. O espírito quer algo e a carne quer aquilo que é oposto. Um se opõe ao outro. E aqui cabe a grande resposta da lição de hoje. Quem é que vence, a carne ou o espírito? E a resposta é simples, é aquela que você alimentar mais. É a grande questão da águia. A águia, geralmente ela tem 2 filhotes. E a mortandade da águia é de 50%. Isso significa de que dos 2 filhotes que ela tem, um certamente morrerá. E qual é esse que morre? Quando a águia vem alimentar os seus filhotes, sempre tem um que possivelmente deve ser crente, que é aquele que come mais. E eu já vou falar sobre essa questão da glutonaria. Aquele que come, aquele que se alimenta, ele sobrevive. Por quê? Porque ele consegue comer. Aquele que não come, ele acaba se enfraquecendo e cai do ninho e morre. Da mesma forma somos nós. Assim como a águia tem 2 filhotes, nós temos 2 naturezas, a carne e o espírito. E qual é que vai sobreviver? É aquela que você alimenta mais. Se você alimentar mais a carne vencerá. Mas se você alimentar mais o espírito vencerá. E também já falo para você a respeito das grandes ações da carne, já falo com você a respeito disso. Então nós vemos que nós precisamos alimentar mais o nosso espírito. Uma vez que mesmo você sendo salvo na pessoa de Cristo, ainda assim a sua natureza humana, ela está aí. Ela não será tirada de você. Então você continua sendo uma pessoa, assim como eu, pecador. Então nós devemos continuar buscando ao Senhor. Ações da carne: prostituição, impureza, lascívia. A prostituição abarca todas as relações sexuais ilícitas e não somente a prática sexual por dinheiro. A prostituição torna o corpo impuro aos olhos de Deus e a lascívia é a sensualidade exagerada, um comportamento que não se preocupa com a moralidade, onde a pessoa peca sem se preocupar com qualquer vergonha. Existe um texto na Bíblia muito curioso que está lá no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Ali existe uma ordem direta para Deus, falando para Oséias, para ele se casar com uma mulher de prostituições e ter filhos com ela. Olha que situação constrangedora para ele. Como é que pode um profeta agora se casar com uma prostituta? Por ordem de Deus. O que Deus queria mostrar ali para Oséias? Queria mostrar que o povo de Israel era uma prostituta espiritual, que apesar de ter um pai, né, no caso, podemos dizer num sentido espiritual, um marido, que no caso seria Cristo, apesar que Cristo naquela época ainda não tinha se manifestado em carne, o que aconteceria? O povo de Israel ia após outros deuses, apesar de ter o Deus de Israel. Ou seja, ele estava uma prostituta espiritual. Era isso que Deus queria mostrar para Oséias. Que assim como aquela prostituta, mesmo tendo um marido, que no caso era Oséias, se casando com ele, voltaria para a prostituição. Assim também era a nação de Israel. Apesar de ter um marido, no caso ali o Senhor, né, ainda assim voltava para outras prostituições. Então a prostituição, ela embarca, né, ou seja, inclui todas as relações sexuais ilícitas. E quais são as relações sexuais ilícitas? Todas aquelas que são acontecidas fora do casamento. E nota-se, nem toda relação sexual dentro do casamento é lícito. Há alguns casos que são ilícitas. Então, observe que a grande questão aqui sobre a questão da prostituição, ela é o que? Uma ação da carne. E uma outra questão aqui que é muito importante, que não somente a prática sexual por dinheiro. Que normalmente nós associamos a prostituição àquela mulher que vende o seu corpo, ou em alguns casos também um homem, né? Isso é uma prostituição, sim, é uma prostituição, mas não existe só essa prostituição. Qual outras prostituições que existe? Por exemplo, quando um jovem não é casado e ele tem relações sexuais com uma jovem ou com um jovem, dependendo aí do caso, isso é uma prostituição. Por quê? Porque eles estão tendo uma relação íntima fora do casamento. Então é prostituição. Então a prostituição que ela faz, ela torna o corpo impuro aos olhos de Deus
e o que é impuro aos olhos de Deus. Quando é impuro aos olhos de Deus, significa que aquela pessoa não está vivendo uma vida de santidade. Então ela precisa fazer o quê? Se santificar e largar a prostituição. Então a prostituição, nos dias atuais, vemos, né, entre os jovens, essa questão da prostituição, principalmente em relações íntimas, principalmente aí na questão do sexo anal, pelo fato de não ter gravidez, né, no sexo anal, e os jovens e as jovens são muito preocupadas com essa questão de não ter filho, mas ao mesmo tempo quer ter relação íntima antes do casamento. Então, qual é a solução? Sexo oral e também o sexo anal, né, oral e anal. Então, observe que isso é o quê? É uma prostituição. No caso, nós chamamos isso de fornicação, também chamado de fornicação, mas também à luz da Bíblia ela é uma prostituição. Já a lascívia é aquela sensualidade exagerada. Eu vou abrir aqui um parênteses, porque a sensualidade dentro do casamento, ela é saudável. Ela é saudável dentro do casamento. Ou seja, geralmente a mulher, né? A mulher ela é sensual para o seu marido. Apesar que existem alguns casos que o homem também costuma ser sensual dentro do casamento ou, infelizmente, fora do casamento. E aqui a questão da sensualidade vai falar muito a respeito da mulher. O homem não é tão sensual quanto a mulher. Apesar que o homem geralmente é sensual aos olhos das mulheres, né? As mulheres acham o homem um ou outro sensual, mas o modo geral é visto, na nossa sociedade tem visto muito essa questão da sensualidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Se você vê uma publicidade, por exemplo, de cerveja, por exemplo, você vai ver muitos homens e mulheres, mas você vai ver muito mais mulheres de uma forma mais sensual. O que é isso? Isso é lascívia. E infelizmente, aqui na questão da empresa de cerveja, por exemplo, isso aí é algo do mundo. Elas praticam o pecado, então é o pecado da bebida alcoólica, por exemplo, mas isso aí é o mundo deles, não tem nada a ver conosco. Então nós não vamos nos meter com essa questão da cervejaria. Agora, a grande questão aqui é a lascívia tem entrado nas igrejas. Quantas vezes você não entra dentro de uma igreja e você observa que mulheres estão vestidas de uma forma sensual? Isso é o quê? Lascívia. Lascívia dentro da igreja. E muitas vezes as jovens se vestem de uma forma extremamente sensual e sem nenhuma vergonha, não tem vergonha nenhuma de estar vestido daquela forma sensual. Mas eu também vou abrir um parêntese que em alguns casos também, o homem também, né, o jovem, também se veste de uma forma sensual dentro da igreja e isso é pecado. Né? Então perde aí, não tem nenhuma preocupação com a moralidade. Né? As pessoas até falam, né, que roupa não salva ninguém, mas a pessoa salva, sabe como o que se vestir, né, na verdade. Né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações. A emulação é buscar fazer com que uma pessoa ou algo seja superior. Então está emulando aquela pessoa ou aquele algo. A idolatria, de acordo com os 10 mandamentos, é pecado. Esse erro coloca o que foi criado no lugar do Criador. A idolatria, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 2, né? Não terás outros deuses diante de mim. É o grande mandamento, né? Por quê? Porque Deus odeia a idolatria. Todos os pecados Deus odeia. Mas a idolatria ele odeia mais. Por quê? Porque põe a criação no lugar do Criador. Quando alguém se prostra a um outro Deus, a uma criatura, que não seja o Senhor, que é o Criador, isso põe o que? É esse ser maior do que Deus. Então é por isso que Deus odeia mais a idolatria. E o Brasil ele é um país predominantemente idólatra. O Brasil é extremamente idólatra, tem tudo quanto é tipo de idolatria. É claro que existe, por exemplo, a Índia, né? A Índia possivelmente é o país mais idólatra do mundo, né? Tem milhões de deuses por lá, até rato lá na Índia é Deus, né? Mas aqui nós vemos as grandes questões, né? Sobre a questão da feitiçaria, da bruxaria, da inimizade. Então a idolatria tem aqui o ponto específico e temos também a questão da feitiçaria. No caso aqui da África, a Nigéria, por exemplo, é um país que tem muito essa questão de feitiçaria e de bruxaria, apesar que aqui no Brasil também tem questões de feitiçarias e de bruxaria e inimizade. As inimizades, muitas vezes, ela acontece, às vezes, até dentro da igreja, né? Até dentro do grupo de jovens, né? Um jovem que não fala com o outro, isso é inadmissível.
Inimizade dentro da igreja de maneira nenhuma. Infelizmente, eu conheço casos de pessoas, né, até de jovens, inclusive, que não falam com pai e com mãe, mesmo sendo da mesma igreja. Olha que situação, é família, servem a Deus e não se falam dentro de casa. Um fica brigado com o outro, isso é inadmissível. Então observe que há inclusive até tive alunas assim, né, que não falavam com o pai por razões específicas que não cabe aqui falar, mas você observa que a inimizade ela acontece até dentro da igreja, até mesmo dentro da família cristã. Então isso é algo inadmissível. Iras, pelejas, dissensões e heresias. A ira é uma manifestação de fúria que pode tirar o controle do ser humano. As pelejas ou discórdias buscam um poder pessoal. Dissensões são desentendimentos causados por divisões. As heresias ou facções são originalmente divisões feitas para separar pessoas. Então nós temos aqui a ira como uma manifestação de fúria. A pessoa tem uma fúria, tem uma ira, o que ela faz? Ela vai lá e age de uma forma agressiva. Jesus falou certa vez, ireis, mas não pequeis. Você pode ficar com uma certa ira? Sim, você até pode, mas você não pode fazer com que isso se manifeste. Você está furioso, está furiosa, geralmente as meninas costumam ficar mais furiosas, né? As meninas estão furiosas por alguma razão, você tem todo o direito, né? Shakespeare dizia que você tem todo o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. E eu concordo com ele. Então observe que você, por alguma razão, você pode sim estar muito furiosa, mas você não pode deixar essa fúria tomar conta de você a ponto de você manifestar essa fúria de uma forma agressiva, ou seja, passar pelas vias de fatos, né? Chegar lá às vias de fatos. As pelejas ou discórdias buscam um poder pessoal. Quantas vezes as pessoas, até dentro da igreja, estão pelejando, entrando em discórdia, principalmente com a questão do pastor, para ficar no lugar dele. Estavam fazendo o quê? Buscando o quê? Poder pessoal. Nesse caso, o poder de ser pastor. E entre outras coisas. Então isso não deve acontecer dentro da igreja. Imagina irmãos com pelejas, discórdias, buscando um poder pessoal. Não. No cristianismo não existe rivalidade. Existe cooperação. Um cooperando com o outro. Dissensões são desentendimentos causados por divisões. Na igreja haverá discussões de assuntos cristãos, questões bíblicas, versículos bíblicos, de uma forma saudável. Aqui é uma dissensão causada por uma divisão no sentido de realmente de não cooperação. Por exemplo, os jovens estão divididos e não estão, por exemplo, participando dos trabalhos das crianças, por exemplo. Eu sei que isso não acontece com você, mas é só para te dar um exemplo. Então, o que isso é? Isso é uma divisão, ou seja, os jovens, nesse caso, são divididos com as crianças. As crianças para lá e os jovens para cá. Ou seja, eu sendo jovem, eu não vou num culto de criança, por exemplo. Isso é o quê? Isso é uma divisão. Então, isso é o quê? Uma dissensão, desentendimento. E isso não cabe dentro da igreja. Você pode, e é até muito saudável isso, você pensar diferente do teu professor da escola dominical, por exemplo. Pensar diferente do seu pastor. E vocês ali discutir de uma forma saudável e bíblica sobre um texto específico. Você pode ter uma visão e o teu pastor pode ter uma outra visão e vocês se respeitarem. Isso não é divisão. Isso é um pensamento diferente. Agora, divisão seria, nesse caso, você não quer assunto com seu pastor e seu pastor não quer assunto com você. Então, vocês estão divididos, estão em brigas, né? Invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. A inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui. O homicídio é fruto do pouco ou nenhum apreço à vida de uma outra pessoa. Então observe que a inveja é o desejo de possuir aquilo que uma outra pessoa possui. A pessoa chega na casa de alguém e essa pessoa tem algo que ou seja, eu chego na casa de alguém, eu chego na sua casa, por exemplo, e vejo algo que não tem na minha. Então eu começo a invejar aquilo que você tem. Ou seja, eu começo a achar que você não merece ter aquilo. Quem tem que ter sou eu, não você. Eu sou melhor do que você.
Então eu mereço ter isso e você não. E o que que é isso? Isso é inveja. Inveja aqui está bem claro, a inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui. Observe que não é que eu quero um igual ao teu, eu quero o que é teu. Eu quero aquele que está na sua casa. Isso é inveja. Quando você tem algo na sua casa, eu chego lá e acho bonito e vou comprar um igual para mim, isso não é inveja, é admiração. Você tem tanto bom gosto para uma coisa que eu quero ter o mesmo que você tem. Eu quero ter um igual. Agora, inveja é quando você tem algo e eu quero tirar esse algo de você. Então, isso é inveja, é possuir o que o outro tem. O homicídio é o fruto do pouco, ou na verdade, o homicídio é o fruto, na verdade, do apreço, que não tem nenhum apreço pela vida do outro, né? O homicídio é quando o nome já fala, né? Uma palavra grega, né? Que significa o homem que mata, né? Homicídio. Então, observe que aquela pessoa que não tem, por não ter nenhum apreço pela vida alheia, ou pouco, né? Mata por qualquer razão. E aqui cabe uma questão que é muito curiosa sobre, eu acredito que somente Deus tem o poder de fazer subir da sepultura ou descer a sepultura, fazer alguém subir ou descer da sepultura. Entretanto, há alguns casos que essa questão da morte ela é até permitida pela palavra. Eu não sei se você sabe disso, mas existem casos como, por exemplo, a legítima defesa. Em legítima defesa, a pessoa, um cristão, pode tirar a vida de uma outra pessoa, em ilegítima defesa. Agora, isso aqui não é não ter apreço pela vida do outro, é uma questão de sobrevivência, é diferente. Agora, quando uma pessoa, por qualquer razão, está tirando a vida de outra pessoa, isso é um homicídio. Então, isso é o quê? Isso entra nessa questão das ações da carne. E hoje o Brasil, por exemplo, é um dos países mais violentos do mundo nessa questão de homicídio, de tirar a vida de outrem, né, sem nenhum motivo aparente, né? E aqui também vai entrar sobre a questão da bebedices e glutonarias. A bebedice e a glutonaria, de modo geral, estão sempre ligadas a quê? A idolatria. Elas estão sempre ligadas à idolatria. Lucas capítulo 21, versículo 34 nos diz que a glutonaria, ela é pecado e é um pecado para a morte, e ela também está muito ligada à questão da idolatria. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, fala o quê? Quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer isso para quê? Para a glória do Senhor. Então hoje nós vemos igrejas, por exemplo, que permitem bebida alcoólica, por exemplo. Não tem nenhum problema beber uma cerveja ou tomar um vinho? Tem sim. A Bíblia diz que não. Essa questão de bebedice e glutonaria não é para crente. Isso não é para crente. Eu sou muito a favor da questão da pessoa não beber nem vinho, nem cerveja, nem nada. Por outro lado, também eu não acredito que uma pessoa vai perder a sua salvação porque bebeu um vinho ou uma cerveja. E mais uma vez o que eu vou falar para você, eu não estou dizendo que você pode beber. Não é esse o ponto. Porque geralmente quando a gente vai falar sobre bebida, a Bíblia sempre condena a embriaguez no sentido do álcool. Agora, a bebedice, de um modo geral, ela é sempre ligada à idolatria. Então as pessoas bebem por uma idolatria específica, servindo a um Deus específico, que não é o Deus de Israel. Mas se nós formos olhar pela palavra, o ideal, até o apóstolo Paulo chegou a falar para Timóteo, né, para beber um pouco de vinho por causa de um problema que ele tinha no estômago, e o vinho, nesse caso, era um remédio para Timóteo. Hoje nós temos remédios que tratam do problema de estômago. Então, se Timóteo estivesse aqui conosco hoje, né, beberia vinho? Não, ele beberia na farmácia e compraria um remédio. Então, observe que a Bíblia ela vai falar sempre contra a bebedice, né, a embriaguez, e não propriamente na questão da bebida em si. Então, eu entendo que uma pessoa até pode beber uma cerveja. Mais uma vez, não beba, não beba. Pode parecer contraditório, mas o meu conselho é direto, não beba. Mas eu não posso dizer, afirmar com todas as letras, que uma pessoa que bebeu um copo de cerveja, por exemplo, vai perder a sua salvação. Agora, ele não pode fazer isso todo dia. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Bebe uma cerveja hoje, bebe um copo hoje e amanhã bebe uma garrafa. Depois está bebendo um barril de cerveja. Aí não, então é perigoso. Eu falo do uso da cerveja porque a cerveja no Brasil ela é muito consumida. Inclusive o Brasil é o segundo maior, o segundo país que mais bebe cerveja no mundo, atrás apenas da Alemanha. Então por isso eu uso tanto a questão da cerveja. Então não beba. Não beba, que além de causar um prejuízo financeiro, vai te causar um problema de saúde e pior,
a perda da salvação, né? Devido ao que há embriaguez. O fruto do Espírito: amor, gozo, paz. Ele começa com o amor, a base para os demais frutos. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer em amor. Se nós fazemos algo que não é em amor, não é fruto do Espírito. Pois foi por amor que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, pecadores. O gozo é uma alegria, um estado de satisfação que não depende de circunstâncias externas, ou seja, independente do que está acontecendo comigo, né, externamente, eu continuo em paz. Por quê? Porque entre uma coisa e outra eu tenho a alegria da minha salvação. Então, por eu ter a alegria da minha salvação, independente do que está acontecendo comigo ou perto de mim, eu continuo em paz. A paz é uma... Aliás, isso é uma alegria, né? Independente do que está acontecendo, tenho alegria porque eu tenho a alegria da salvação. A paz é uma tranquilidade interna que é refletida na harmonia entre relacionamentos. Já observou que existe uma questão aqui de paz, que é uma questão muito curiosa. Lá aos Hebreus 12, 14, nos diz, né? Seguir a paz e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito interessante que observe que algumas vezes você verá, ou se você já viu, né? Talvez você já tenha visto, pessoas que estão falando com uma pessoa numa paz, numa tranquilidade, imediatamente volta-se para outra pessoa falando de uma forma áspera. Por que ela faz isso? Porque ela não tem paz. Porque uma pessoa que tem paz, independente de quem ela for falar, ela vai falar com tranquilidade, com harmonia, com tranquilidade. Por quê? Porque é uma questão interna dela, é algo que está dentro dela. É claro que existem situações, aqui é diferente, existem situações que mesmo aquela pessoa que tem paz, ela vai pode passar um pouco do limite, não necessariamente do limite, mas no limite ali da paz. Por quê? Porque ela é uma pessoa humana e, claro, tem situações pelas quais a pessoa passa que, claro, ela vai aumentar o tom, a forma com que responde, né? A forma com que fala, ou até mesmo o silêncio ensurdecedor, por alguma razão. Por quê? Porque ela não tem paz? Não, é porque ela foi ofendida. É diferente, é diferente. Então, essa aqui é a base da questão do amor, do gozo e da paz, essa é a parte. Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade é sinônimo de paciência, de tolerância para ser resistente com as pressões da vida e das pessoas. Bom, eu confesso a você que eu não tenho muita, né? Paciência é algo que eu não tenho muito. Eu já até falei aqui em algumas outras oportunidades, o Senhor já me transformou bastante nessa questão de paciência, porque realmente eu sempre fui muito impaciente, desde garoto eu sempre fui muito impaciente, e impaciente para tudo. Hoje eu sou tenho um pouco mais de tolerância, né? Eu tolero um pouco mais, eu tenho uma paciência um pouco melhor, mas ainda assim eu continuo sendo impaciente, né? Nesse sentido eu preciso melhorar muito, porque realmente essa questão da paciência é algo que para mim é difícil. Então, o que é a paciência, né? Para se ter uma resistência às pressões da vida e de pessoas. Já viu pessoas, que não é o meu caso, né? Apesar de eu ser impaciente, mas não é o meu caso, que a pessoa mal começa a falar alguma coisa, algum problema, a pessoa já parece estar surtando, parece que já vai explodir. Não, eu não sou desse tipo. Mas eu costumo ser um pouco impaciente. Agora, é o caso, por exemplo, eu trabalhava numa empresa e tinha um diácono que aconteceu algo, eu não lembro bem do que era, mas era um problema que estava acontecendo no mundo. E possivelmente ia chegar no Brasil. E ele já estava todo cheio de medo de acontecer aquilo. Rapaz, calma, se aquieta-te. O negócio está vindo lá na China, você ainda está aqui, já está aqui. Ele, não, mas é porque pode acontecer. Não, não vai acontecer. E acabou que não aconteceu mesmo. Né? Não lembro o que era, mas acabou que não aconteceu mesmo. Então observe que ele já estava o quê? Ele já estava impaciente, ele já estava com medo, porque já estava cedendo às pressões da vida. As coisas nem aconteceu e a pessoa já está toda aflita. Isso não é comportamento de crente. Eu sei que você que é jovem tem essa questão de ser explosivo, é natural, mas ainda assim você precisa ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma nessa questão de pressão. Não é porque está acontecendo alguma coisa em algum lugar do mundo que vai te afetar. E ainda que te afete, você é do Senhor. E há um deserto, haverá um momento que vai acontecer o deserto na sua vida. O que você tem que ter? Tolerância. Você precisa ter o quê? Equilíbrio.
resistência, tem que ter paciência nesse negócio. A benignidade é benevolência, uma forma de demonstrar um trato amável com os outros. Essa benignidade, essa benevolência, de demonstrar ser amável com todos. Já viu? Eu tive algumas alunas, principalmente aqui, sempre essa questão mais feminina, né? Isso é mais uma questão feminina, não que o homem não seja, mas é mais a própria das meninas, né? Já viu que tem meninas que ela trata todo mundo de uma forma assim muito amável, muito doce? Então, isso é uma questão de benignidade. É benignidade, é uma benevolência. As pessoas sabem demonstrar no trato amável. Inclusive, o apóstolo Paulo chegou até a falar com Timóteo, né? Para ser amável no trato. Ser exemplo, né? Ser exemplo no trato. O que é ser exemplo? É ser modelo, é ser igual. Ou seja, nós temos que ter temperança. Eu tenho que tratar tanto uma pessoa ou outra de uma mesma forma. O que é isso? Isso é benignidade, é benevolência. E isso é bem próprio das meninas. Mas nós, homens, também devemos ter esse trato, né? Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, né? Ser exemplo no trato. Bondade é generosidade na prática. Essa bondade, essa generosidade na prática é o seguinte. É você, dar um exemplo aqui bem prático. É você tirar daquilo que é seu, um alimento, por exemplo, e dar para outra pessoa que está necessitada. O que é isso? Isso é bondade na prática. Não adianta eu querer falar que eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa, mas na prática eu não vivo essa bondade, então eu não sou. Essa bondade, ela se manifesta na generosidade. Se eu não consigo ser generoso com ninguém, significa dizer que eu não sou uma pessoa bondosa. Eu preciso ter generosidade. E aqui cabe uma questão importante. Não é por isso que você vai ser generoso com todo mundo. Nós devemos vigiar. Por quê? Porque você pode estar sendo generoso para uma pessoa, por exemplo, você pode estar dando dinheiro, por exemplo, para uma pessoa por sua generosidade, mas na verdade essa pessoa vai fazer o quê? Vai pegar esse dinheiro e vai usar para fazer algo que é pecado. Beber uma cerveja, por exemplo. O que está fazendo? A sua generosidade está fazendo com que uma pessoa peque. Então observe que a bondade, ela é generosidade na prática, mas nós não devemos ser generosos com todo mundo. Nós devemos ter cuidado nesse negócio. Fé, mansidão e temperança. Ter fé é também ser fiel, confiável em todos os sentidos. A mansidão é agir com brandura, mesmo que a ocasião permita que a ira seja opção aceitável, levando em conta que é possível se irar e não pecar. Temperança é domínio próprio. A capacidade de ser vitorioso em relação aos desejos da natureza humana, resistindo aos impulsos da tentação. Então vejamos, ter fé é também ser fiel. Se você diz que tem fé no Senhor, então você precisa ser fiel ao Senhor. Então você é confiável em todos os sentidos. Ou seja, você tanto tem fé no Senhor, né, e você também tem fé no Senhor e também você é fiel ao Senhor. E ter fé é diferente, é bem complexo esse negócio, mas ter fé é diferente de crer, ou mesmo de acreditar. Por quê? Porque quando você pode crer em alguma coisa e não ter fé naquilo. Você pode acreditar em alguma coisa e não ter fé naquilo. O que é ter fé? Ter fé é quando você deposita em alguém, no caso Cristo, a questão de você ser salvo. Então é a fé salvadora. Em todo mundo que você tem fé? Não, você só tem fé no Senhor. Por quê? Porque é dele que vem a sua salvação. Crer, acreditar, de modo geral, é o quê? Você acredita que vai acontecer algo. Então você acredita, você tem fé? Não, você acredita. Isso, para a gente ter aqui bem uma noção, porque muitas vezes nós falamos que ter fé, confiar e acreditar é a mesma coisa. Não, não é, são questões distintas. Já a mansidão é agir com brandura. Imagina, né? No caso, algumas pessoas dizem que Moisés, por exemplo, era manso, né? Apesar de ter tido, inclusive, um homicídio, né? Ele matou um egípcio, né? Mas geralmente ele era tido como uma pessoa mansa. A mansidão é agir com brandura, ou seja, com tranquilidade, mesmo que a ocasião permita que a ira seja a opção aceitável. Ou seja, você está numa situação, você pode se irar,
tomar uma atitude enérgica, mas você não toma. Por quê? Porque você é uma pessoa mansa. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 5, né? Os mansos herdarão a terra. Então, quando nós somos mansos, e aqui o ser manso não significa aceitar tudo. Tem coisas, como eu disse, principalmente na questão daquilo que a pessoa te ofende, você não pode ser manso, você tem que ser enérgico. Agora, de modo geral, quando nós vemos a questão da mansidão, é quando você, independente da circunstância, você costuma ter aquela tranquilidade de saber o que você vai fazer. Isso é o quê? É mansidão. Já a temperança tem domínio próprio. A pessoa chega para você, fala um monte de coisa para você e você continua tranquilo. Isso é temperança, né? Jesus falando no Mateus 5,13, né? Vós sois o sal da terra. E o sal é o quê? Sal é tempero. O tempero vem de temperança. Ou temperança vem de tempero, né? Então você tem o quê? Domínio próprio. Há situações hoje que geralmente as pessoas costumam, né? Por qualquer coisa, já toma uma atitude afoita, né? Não pensa. Então, o que é isso? Por quê? Porque não tem temperança. Porque quando nós temos temperança, nós pensamos, nós temos domínio próprio. Eu quero muito fazer isso, eu quero até chegar às vias de fato, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu sou uma pessoa temperada, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa equilibrada. Conclusão. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma luta diária dentro de nós, que nos obrigará a inclinar nosso pensamento e ações que agradarão a Deus ou à natureza humana. Então, o que você vai decidir? Você vai alimentar mais a carne ou o espírito? Você vai entrar em questões de glutonaria e bebedices? Ou vai, como diz Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Que nós venhamos a cada dia mais. Ainda que venha na juventude, principalmente você que está na faculdade, por exemplo, ou em outras situações, tem muito essa questão da oferta da bebida alcoólica, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai se embriagar com aquela bebida alcoólica ou você vai se encher do Espírito? Então, isso é uma decisão só sua. Então, observe que eu tive uma aluna que uma vez eu perguntei para ela, né, a grande dificuldade que ela tinha sobre a questão de pecado, e ela comentou, eu tenho muita dificuldade com a questão de bebida. Eu acho que ela nunca bebeu, pelo menos o que ela deixou transparecer, mas ela se sente muito tentada a beber, né? O álcool consegue seduzi-la. E isso é perigoso. Por quê? Porque quando nós somos seduzidos pelo álcool, nós temos uma perdição pela frente, tanto na questão física, financeira, como também na espiritual. Então, eu preparei algumas aulas, falei algumas coisas com ela. Então, realmente é muito perigoso, principalmente na época da juventude. Os jovens têm muito essa questão do álcool, né? Porque o álcool tem essa questão da praia, por exemplo, né? Observe que, geralmente, as propagandas de cerveja são sempre usadas na praia, porque dá a ideia de vida boa, de tranquilidade, de curtição, de curtir a vida. Aí entra também na questão da lascívia, né? Que geralmente as meninas estão com roupas de banho, aquela coisa toda e tal. Então observe que tudo engloba a questão de jovens, e você vai ver, né, na maioria das vezes, propaganda de cerveja são sempre na praia, com pessoas muito jovens, bonitas, e dificilmente aparece uma pessoa de idade. Por quê? Porque para dar a ideia de quem bebe é jovem, a pessoa que curte é jovem, quem vai para a praia é jovem. Então, geralmente usado com futebol também, que é a questão do esporte, não somente o futebol, mas também outros esportes, mas principalmente o futebol aqui no Brasil. Para quê? Para dar ideia, para sedução do jovem, né? Para o jovem se sentir seduzido, do tipo, eu gosto de futebol, então eu bebo uma cerveja. Eu vou para a praia, então eu bebo uma cerveja. Então, dá sempre essa ideia. Inclusive, é até bom deixar isso claro, o pessoal do Corpo de Bombeiro, né? O Corpo de Bombeiro sabe, né? Mas para você, se você tem uma pessoa na sua família que bebe, costuma ir para a praia, fale para ela, ajude ela nesse sentido. Por quê? Porque isso é um grande perigo. Porque a pessoa, quando bebe uma cerveja, por exemplo, e vai para a praia, ela tem uma probabilidade muito maior de morrer afogada. Então, o bombeiro, né, o pessoal do Corpo de Bombeiro, do salvamento, ele sempre instrui acerca desse negócio, para ter cuidado. Por quê? Porque verdadeiramente, depois disso, ainda vai pegar o carro, né, e sai por aí bêbado. Já pensou que situação? Então, o álcool, ele seduz muito
mas ele é extremamente perigoso em todos os aspectos. Então, é importante que você, jovem, tenha esse entendimento, né? Você não vai beber, não é somente por uma questão de você ser salvo na pessoa de Jesus. Você não vai beber também por uma questão de saúde. Porque se você é da geração saúde, você não vai beber. Por quê? Porque o álcool em si, ele prejudica e muito a saúde. Não é pouco não, é muito. E leva até, inclusive, à morte. Então é importante, jovem, que você tenha no seu entendimento, no seu coração, a ideia de que você venha se encher do Espírito e não se embriagar com vinho. E o vinho aqui é em todos os sentidos, né? No sentido do álcool. Né? Hora da revisão, número 1. O verbo está no imperativo. Aqui não é uma recomendação, mas uma ordem. O cristão deve entender que a única opção para que não cumpra os desejos da natureza humana é andando no Espírito. Número 2, é a luta interior constante para que sigamos a vontade da nossa carne e não sejamos guiados pelo Espírito. A carne luta contra o Espírito e esse contra a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Não é uma luta visível, pois acontece no nosso íntimo, mas as consequências não. Ou melhor, as consequências são. Ou seja, a luta é dentro de nós, ninguém vê, mas as consequências, essas sim, são no exterior, né? São fora de nós. Né? Então aí é o grande problema das consequências. Né? Número 3, a carne representa a nossa natureza, que busca satisfação naquilo que desagrada a Deus. Sim, jovem, a sua carne vai sempre buscar aquele prazer carnal, aquela questão pela qual é pecado, que vai desagradar a Deus. É por isso que é importante que você continue vivendo a sua vida no Espírito. Até porque essa questão também vai trazer uma consequência, né? Todo pecado que eu cometo, eu vou trazer uma consequência para a minha vida. Inclusive a consequência tanto física, espiritual e até mesmo financeira. E sempre uma consequência ruim, né? Número 4, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Número 5, prostituição, impureza e lascívia. Então que nós venhamos observar e lembrar bem do poeta Carlos Sérgio Lopes, né, quando ele fala da natureza humana. Eu luto contra a minha própria alma, natureza humana que há em mim. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue lutando contra a natureza humana que existe em você, que na verdade é o nosso grande inimigo, né? O adversário, nós resistimos ele na fé, mas a nossa natureza humana, o nosso desejo carnal, as concupiscências da carne, essa sim, né? O meu eu, né? O meu eu é o meu grande adversário, mas que nós venhamos vencê-lo todos os dias para a honra e glória do nome do Senhor, né? A carne e o espírito, a luta que existe em nós, e que nós venhamos vencer a carne, porque nós andamos sempre no espírito. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. E se você gostou da aula de hoje, deixa aí seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém como você que gosta da Escola Bíblica Dominical. E se você não gostou, esteve aqui comigo e não gostou da aula de hoje, por favor, deixa o seu dislike também, é tão importante quanto o seu like. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Então, continue sendo o bom aluno que você é. Tchau!